Olá, eu sou Suzana Stalin e hoje eu trago para vocês Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Madame Bovary é um clássico de 1856 e Flaubert levou aproximadamente 5 anos para escrevê-lo. Ele ele está na categoria do realismo, embora para Flaubert esta obra ele escreveu dizendo que fazia parte do romantismo. E dessa forma ele inaugura então o romance moderno. Uma curiosidade nesse livro é que Flaubert ele introduz o discurso indireto livre, que é quando os pensamentos da personagem se misturam com o que o narrador está falando a respeito dele. Então fica algo entre o narrado e o que está de fato acontecendo. É muito interessante ver como Flaubert fez a narração desta história. A impressão que dá é que está tudo em toque de caixa, tudo muito rápido, é dito. Em 2, 3 linhas ele pode ter transportado você para um bom tempo adiante na história. E é incrível porque ele não te deixa sentir falta de nada. Eu me pegava olhando assim e pensava, meu Deus, não acredito que ele fez isso, sabe? É uma magia, uma sensação que você vai experimentar como leitor. Achei incrível, assim, eu não conhecia ainda a escrita de Flaubert e achei maravilhosa. A ocasião em que Flaubert escreveu esse livro, na verdade ele estava por algum tempo escrevendo As Tentações de Santo Antão. E quando ele terminou aquela história, ele chamou os 2 amigos literatos dele e fez a leitura daquele livro para esses amigos. Demorou uns 4 dias e ao final esses amigos disseram, olha, a gente vai fazer de conta que você não contou nada pra gente, que a gente nunca ouviu essa história, tá muito ruim, joga isso na fogueira. E eles aconselharam Flaubert a escrever algo mais assim, mais atual, mais contemporâneo, né? E por aquela época tinha acontecido um episódio na cidade que saiu inclusive nos jornais a respeito de uma moça que teve um final bem dramático por conta das traições que ela fazia ao marido. Então, inspirado naquela história, Flaubert faz Madame Bovary. Essa história, então, vai tratar da vida de Charles Bovary, que é um jovem. No início do livro ele já aparece como um adolescente assim que é bem zoado na escola, sabe? Os amigos ficam rindo do modo como ele se porta, como ele se veste, aquela coisa do bullying, né? E ele não é de revidar, ele é extremamente pacífico, assim. É engraçado como o autor do livro força para que você tenha essa impressão de Charles Bovary, como se ele fosse um ser patético, medíocre. Eu via tantas coisas bonitas no jeito dele ser, sabe? Uma pessoa altamente confiável, assim, uma pessoa que passava segurança para sua família, sabe? Que tinha cuidados com sua família. Então, Charles Bovary, quando ele chega numa certa idade, a mãe dele prepara um casamento lá. Sabe aquelas coisas de casamento do passado, os casamentos arranjados, né? E ele se casa com uma mulher, ele é tido como um oficial da saúde, é assim que eles usam a expressão. Até que numa situação ele é chamado para socorrer um homem que tinha fraturado a perna. E quando ele chega nesse local, ele se depara com Emma, que é a filha desse senhor. Emma vai ser a nossa famosa aqui, Madame Bovary. Ele acaba curando a perna desse pai. Ele é visto assim então como um herói, né? Que trabalho bem feito que ele fez, que recuperou super bem a perna desse homem. E mesmo depois que ele já estava curado, ele continuava visitando esse pai e filha. Ele nem se dava conta, me parece, é como se ele tivesse já encantado com aquela garota e não se dava conta disso, sabe? Mas a esposa dele se toca. Tem algum momento que ela percebe, né? Se aquele homem já está curado, o que ele vai fazer lá? Então ela descobre que ele tem uma filha jovenzinha, então dá aquela coisa assim na mulher, né? Já se toca que tem alguma coisa errada acontecendo com esse marido. Só que essa mulher morre, né? Sem Charles jamais ter traído ela, nem nada. E por fim, o caminho está então livre para que ele venha desposar Emma. Então agora Emma Bovary vai viver com o seu marido, Charles, e ela é cheia de sonhos. Essa moça, ela vive um pouco fora da realidade, primeiro por conta da idade que tem. Quando se é jovem, se tem muitos sonhos, né? Se flerta muito com o que é irreal.
É natural que você seja sonhador e deseje coisas que depois você vê que na idade madura que aquilo não é de fato importante. Mas Emma, ela extrapola os limites da realidade. Uma leitora ferrenha. Então, por ela ler demais, ela tem a cabeça cheia de imaginação. Ela quer viver aqui, como as histórias que ela lê. Ela quer viver como aqueles personagens das histórias que ela lê. E ela logo se decepciona com a vida de casada. Ela acaba achando assim Charles um tolo e começa a desejar outras coisas. Não demora muito até que ela se apaixona por alguém ali da cidade onde ela está vivendo com Charles. Esse homem chama-se Léon. Ele é uma espécie de escrivão ali. Emma Bovary e Léon, eles acabam conversando a respeito do que estão sentindo um pelo outro, mas eles se afastam para que não venham a fazer besteira, né? Então não demora muito para que Emma se apaixone por uma outra pessoa, Rodolphe. Esse Rodolphe, ele é um cara cheio de dinheiro, ele é dono de um castelo e tá sempre super bem vestido e aquilo impressiona ela. A Emma, ela gosta de coisas boas, de coisas caras. Então, mesmo que você vê uma garota de início, né, ainda por ser jovem, cheia de sonhos e ilusões, com o passar do tempo aquilo não faz mais sentido, porque os sonhos e as ilusões, elas acabam sendo vencidas pela realidade. A pessoa se dá conta, ela vai amadurecendo, vai percebendo que aquilo não, que as coisas sonhadas, né, alguns sonhos são realizáveis sim, mas outros sonhos, para serem realizados, eles vão custar a dor de outras pessoas. Então, não demora muito para que Emma acabe trazendo muita dor, né, para quem está ao seu redor. Ela se envolve, então, romanticamente com esse Rodolphe, eles têm um caso e eles pensam em fugir, né? Ela acaba convencendo ele de fugirem dali e seguir a vida. Nesse momento, Emma já é mãe, já tem uma criança, uma bebezinha que ela mal enxerga, assim. Essa criança é criada pela ama de leite, até o primeiro aninho da criança, se eu não estou enganada, ela fica morando direto com essa ama de leite. É quem vai alimentar, quem vai cuidar dessa criança, enfim, depois de um ano que ela veio morar novamente com Emma. Emma fazia visitas rápidas só, mas é aquela pessoa que nem de longe dá para ser chamada mãe. É até engraçado que hoje eu estou gravando esse vídeo, né, Dia das Mães, eu deveria ter pego uma personagem assim, extremamente mãe, mas não é o caso, infelizmente. Até tem uma situação que acontece aqui. Tem um momento que essa criancinha vem feliz, assim, que a Emma chegou em casa, né? A criancinha vê, ela não tem contato constante com a mãe. Quando ela vê, ela quer essa mãe, né? Então ela vem felizinha, assim, brincando, e a Emma empurra essa criança, tipo assim, sai daqui, e a criança cai, bate com a bochecha num móvel, numa ponta, corta. Ai, é uma coisa... É desesperador, assim, de ver algumas cenas que acontecem, você fica com muito ódio. Eu ficava com muita raiva dessa Emma Bovary. Até que Charles chega em casa e faz o curativo, cuida dessa criança. Ele é extremamente zeloso com a família que tem, né? Ele é muito cuidadoso com a Emma, ele faz de tudo por ela. Tudo que ela deseja, ele dá um jeito de conquistar, de conseguir para ela. Então, assim, aquele marido que ele tenta fazer o melhor por ela, pela filha, pela sua casa, pela sua comunidade. Eu via um homem muito valoroso. Em alguns momentos você percebia, assim, ele é uma pessoa... A Emma exigia algumas coisas dele que era incapaz que ele desse emocionalmente. Tipo assim, às vezes ela queria ser surpreendida, talvez, ou gostaria de um diálogo assim mais aprofundado. E ele... Isso aí ele não alcançava, mas ele tinha muitas qualidades, sabe? A grande qualidade dele é ser extremamente zeloso com a própria Emma e com a sua casa, com a filha, enfim. Aquela pessoa parceira, sabe? Que não botava barreiras para nada para ela, até deixava ela livre demais, talvez. E ela, a Madame Bovary, é aquela pessoa que vai tomando espaço. Mesmo que você não dê espaço para ela, ela vai tomando. Se você ainda permite essas portas tão escancaradas, aí
Ela deita e rola, que foi o que de fato ela fez nessa história. Então, naquele momento em que ela estava pensando em fugir com o Rodolphe, Rodolphe ainda acaba pensando, né? Será que eu vou me comprometer com essa mulher? E ela tem uma filha, sai para lá, eu vou sair fora, né? Ele acabou não comparecendo no dia da fuga e deu um checkmate nela, né? Ela ficou arrasada, ela queria morrer, sofreu, aí ela tinha assim crises de nervo. Esse marido, Charles, cuidava dela, nunca ele se dava conta do que pudesse estar acontecendo, né? E eu só via egoísmo nela, sabe? Sabe aquela coisa de você falar que uma pessoa tem um umbigo grande demais? Ela só sabia olhar para ela mesma, para os quereres dela, para os desejos dela. Ela não estava nem aí se o marido estava bem, se ele estava precisando de alguma coisa, se a filha precisava. Ela não se preocupava com ninguém, nem com o próprio pai, que ficou sozinho depois que ela casou. Sabe assim, ela parece que era uma pessoa sem emoção alguma. Ela só tinha emoção para homem, para aquela vida, sabe? Para lascívia, para essas coisas assim. Para alguém que não deveria ter constituído uma família, talvez seja isso, né? Mas não, ela tentava ter essa vida solitária, mas custeada pelo marido, né? Então, quando ela se recupera dessa dor de amor pelo abandono de Rodolphe, acaba ela se reencontrando com Leon. E eles, de fato, começam a ter, então, um relacionamento ali extraconjugal. E aí ela fica bem, feliz e contente, mas ela começa a gastar muito dinheiro. Ela gasta tanto, ela gasta tudo que Charles ganha e muito mais do que ele tem. Ela começa a fazer empréstimos, ela começa a assinar como notas promissórias, assim. Ela vai fazendo um endividamento tão absurdo e, tipo assim, ela não tá nem aí, ela não quer se preocupar em somar 2 e 2 para ver se dá 4. O que eles mandam ela assinar para esses empréstimos, ela vai assinando. Então, assim, não é somente egoísta, mas ela é extremamente inconsequente. Ela não consegue pensar um pouquinho ali na frente a que ponto tudo isso poderia chegar. Até que no meio de tantas aventuras amorosas, acaba que ela cai do cavalo e a realidade dura vai cair pesado sobre ela e vai ter assim um desfecho bastante pesaroso, né? Então, para quem pensa que tem aqui em Madame Bovary uma heroína, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher independente, sabe essas coisas? Tem gente que consegue olhar com um olhar tão fantasioso para isso, mas a realidade aqui é crua, é dolorosa, é uma egoísta, uma pessoa que passa por cima de qualquer um, só pensa no próprio bem-estar. E com isso ela acaba arruinando a vida de muita gente e dela própria. É uma história muito bem escrita. Flaubert tem um jeito especialíssimo de escrever, amei a escrita dele e deixo aqui a minha recomendação para que você venha fazer essa leitura de Madame Bovary. Eu agradeço a sua presença até aqui. Um grande beijo e até a próxima semana com uma nova resenha. Até lá!